Continuando o que a gente estava fazendo, a gente estava estudando como acha autovalores e autovetores para a gente identificar quem são as direções invariantes de uma equação quadrática desse tipo aí. Ax quadrado mais bxy mais cy quadrado mais d igual a zero. E a gente ia estudar esse exemplo aqui, ó, 5x ao quadrado mais 12xy igual a 1. Forma quadrática dada por uma matriz 5, 6, 6, 0. Coeficiente do x ao quadrado e do y ao quadrado na diagonal principal, metade do coeficiente do xy em cada um das diagonais, dos elementos de diagonal secundária. E, bom, então a ideia aqui é identificar quem são as equações, as direções invariantes dessa forma quadrática, da matriz da forma quadrática. Os autovalores são os valores que permitem que existam direções invariantes. Então a gente substitui a menos lambda i, m menos lambda i, né? Fica 5 menos lambda, 6, 6, 0 menos lambda. E depois calculo o determinante igual a zero. Essa aqui é a equação característica. Isso dá 5 menos lambda vezes menos lambda. Menos 36, menos 6 vezes 6 igual a zero. Aqui fica lambda ao quadrado, né? Menos lambda por menos lambda. Menos 5 lambda menos 36 igual a zero. E de cabeça a gente consegue então achar, por exemplo, lambda 1 igual a 9, lambda 2 igual a menos 4, de cabeça, né? Produto é negativo, 36, e a soma é positivo, 5. Então, olha só o que acontece com lambda 1 igual a 9. Então, basta pegar uma das equações, porque as duas vão ser múltiplas. A hora que eu substituir lambda igual a 9 aqui, fica 5 menos 9, menos 4, 6, né? Xy igual a 0, então fica menos 4x mais 6y igual a 0, ou, dividindo por menos 2, 2x menos 3y igual a 0. A gente sabe que essa solução é uma reta. O vetor normal dessa reta, menos 2 e 2 e menos 3, né? Então, a solução S, né, dos autovalores, dos autovetores, associada ao autovalor 9, é uma reta, com vetor normal 2 menos 3, coeficiente de x, y na equação da reta. Portanto, a única direção... Então, se o vetor normal aponta para lá, o vetor diretor é perpendicular a ele. O vetor diretor da reta S9, então, é qualquer um não nulo que seja ortogonal perpendicular a n. Eu pego, por exemplo, 3, 2. Produto escalar é 0, né? Então, beleza. Então, o V associado a 9, a gente pode chamar de V1 igual a 3, 2. No lambda 2 igual a menos 4. Você substitui menos 4 aqui, ó, fica... Agora eu posso pegar a segunda equação, 6x menos 4y, né, porque o lambda é 4, menos 4, 6x então mais 4y igual a 0. 6x mais 4y igual a 0. E 3x, então isso dá, dividindo por 2, 3x mais 2y igual a 0. E em vez de chamar w aqui, vou chamar, igual o livro chama lá, v2. Você calcula um v2 igual a 2 menos 3, porque o normal é 3, 2, então um diretor é qualquer um que seja perpendicular a ele. Eu pego o 2 menos 3, por exemplo. E aí eu tenho então uma matriz que eu chamo que é a matriz de mudança de base, né, que é a matriz desses vetores. A gente chama a matriz dos autovetores. Então, esses vetores são autovetores da matriz M associados aos autovalores 9 e menos 4, respectivamente, né? E eu vou considerar, então, o que eu vou considerar? Eu vou considerar... Vamos pegar o 3, 2, né? Que é o 3, 2. Esse eixo aqui, que é o primeiro... É o autovetor. Um autovetor associado ao primeiro autovalor que eu achei, vai ser o primeiro eixo do sistema de coordenadas. E associado ao 2 menos 3, 2, então, 2 aqui menos 3 aqui, por exemplo. A gente chama de V2, né? Esse aqui era o V1. Tem um outro eixo perpendicular, né, no caso. Vocês vão ver que essa perpendicularidade não é coincidência quando a gente usa matrizes simétricas. Esses eixos são perpendiculares. Então, a gente tem um sistema de coordenadas cartesiano aí. Só, tudo bem, se quisesse pegar exatamente um sistema de coordenadas padrão, você mudava o sinal do V2 para ficar o giro do x' e y' no sentido positivo. Isso é uma escolha que a gente pode fazer. Tanto faz se for assim, tá? Mas o importante é, tanto V1 como V2 tem mesmo tamanho, né? Nesse caso, terem mesmo tamanho. Na verdade, nem precisa disso. O fato é, escolhemos uma de várias possibilidades. E aí,
A mudança de coordenadas, então, das coordenadas usuais x, y para essas coordenadas novas, x', y', a gente já viu, né? X igual a x' satisfaz essa relação de mudança de coordenadas. Né? Xy x' vezes a primeira coluna, 3x' mais 2, 3x', 2x', mais y' vezes a segunda coluna, 2y' menos 3y'. E aí a gente pode mudar essa equação de coordenadas. O que acontece? Quando você muda essa equação de coordenadas, olha só. A gente já viu, né? Sabe que o x' transposta é x', y' vezes a transposta, a matriz dos autovetores, mas a matriz dos autovetores ela é simétrica, né? Observa, aqui vai aparecer o A, né? Então a transposta é ela mesma. A matriz da forma quadrática vezes A vezes x', que é o x, que é aquele antigo x da equação, certo? Então, a hora que você pega o x, você substitui x por A, x', aparece isso daqui. Aí, fazendo as contas aqui, essa multiplicação de matrizes, depois vocês podem olhar com detalhes aí, dá 81 mais 36, que é 117. Então, o coeficiente do x', né, vai ficar 117, x' ao quadrado. E aqui, no outro termo diagonal principal, menos 16 menos 36, menos 52y' ao quadrado, igual a 1, que era a mesma constante que estava lá, o que significa... veja, a matriz é diagonal, né? Quando você faz essa conta para matrizes simétricas, a gente sempre vai encontrar uma matriz aqui como resultado diagonal. E isso significa que nessas coordenadas novas, x', y', não tem termo x' vezes y'. Então, significa que os eixos x' e y', determinados pelos vetores v e w, são eixos de simetria. A gente acabei de fazer esse desenho um pouco mais para lá, né? E v e w não tem norma 1, né? Eles têm norma, módulo deles é v1 e v2, né? A gente está chamando de v1 e v2, então isso aqui não é o w, mas é o v2. E aqui a gente apaga aqui. Módulo de v1 igual a módulo de v2 igual a raiz de 13. Ok? Beleza. O que aconteceria se a gente escolhesse módulo de v igual a módulo de v1 e módulo de vw igual de v2 igual a 2? Igual a 1, na verdade. v2, estava pensando. A gente sempre pode escolher dessa forma. A equação, aí você vai colocar, em vez de 3,2 aqui, né? Em vez de 3,2 aqui, você vai colocar o 1 sobre raiz de 13, 3,2. Em vez de 2 menos 3 aqui, você vai colocar 1 sobre raiz de 13, 2 menos 3. Porque esses vetores, na hora que você vai calcular a norma, dá raiz de 13 por raiz de 13, então dá 1. E aí você consegue fatorar 1 sobre raiz de 13 desta matriz. A mesma coisa acontece aqui, você consegue fatorar outro 1 sobre raiz de 13 dessa matriz. Então você fica com 1 sobre 13 vezes o que acontece na matriz resultado. Então só vou, digamos aqui, dar uma apagada nisso daqui, para não ficar fora de ordem. O que acontece então era que a gente podia dividir essa equação aqui por 13, né? Na verdade, essa equação não, a parte esquerda dela, né? O lado esquerdo dessa equação, porque, olha, que eu vou dividir por 3, o 1 não tem nada a ver com isso. Eu só troquei as colunas da matriz dos autovetores e, portanto, as linhas da matriz transposta dos autovetores. Só dividir tudo, cada matriz dessa por 13. Então, 1 sobre 13 aparece do lado esquerdo da equação apenas. 117 dividido por 13 dá 9. Menos 52 dividido por 13 dá menos 4. Então, a equação nessas coordenadas vai ficar 9x' ao quadrado mais 4y' ao quadrado igual a 1. Olha, então, se eu escolhi módulo unitário para os autovetores, né, eu fiz uma escolha mais particular. Primeiro, eu não mudo de escala. Veja, eu não mudo de escala nas novas coordenadas, né? Os eixos x', y' vão ter unidade valendo a mesma coisa que a unidade do eixo x e y vale.
E a equação tem como coeficientes os próprios autovalores que eu achei, né? Lembra que a equação característica tinha raízes 9 e menos 4. Então, os coeficientes são os próprios autovalores, tá bom? E não mudamos a unidade de medida. Então, são essas duas coisas. Mais que isso, olha só, você tem esse exemplo aqui, ó. Vou chamar aqui. O exemplo é, se V1 e V2, V1 é perpendicular a V2, o produto escalar entre eles é zero. V1 escalar V1 igual a V2 escalar V2, que é igual a 1, significa que módulo de V1 igual a 1 e módulo de V2 igual a 1, né? Produto escalar dele por ele mesmo igual a 1. Então, V1 e V2 é chamado base ortonormal. Orto de ortogonal, perpendicular, normal de normalizado, para que os módulos sejam ambos 1. E a matriz formada de V e W como colunas, V1 e V2, na verdade, né? V1 e V2. Como colunas é uma matriz que a gente chama de ortogonal. Então, ortonormal, base. Matriz cujas colunas são uma base ortonormal, uma matriz ortogonal. E se a matriz, qual que é o resultado aí? Se a matriz é transposta igual a ela mesma, ou seja, se a matriz M é simétrica, então existem matrizes diagonal D, que vai ser a matriz dos autovalores, e ortogonal A, formada por autovetores, associados a, respectivamente, os autovalores λ1 e λ2, tais que essa igualdade aqui é satisfeita. A inversa vezes M vezes A, bom, ela vai ter inversa porque suas colunas são uma base, A inversa vezes M vezes A igual a matriz diagonal. Então, sempre aqui aparece a matriz diagonal. Então, quando eu vou fazer a mudança de base, de algum jeito vai aparecer aqui, não vai aparecer nas novas coordenadas o coeficiente do x' vezes y'. Ele vai ser nulo, na verdade. Então, qual que é a ideia da demonstração disso aqui? Isso aqui tem lá no texto demonstrado direitinho, mas a ideia é você pega D1, D2, a matriz dos autovalores, certo? Calcula as direções invariantes. Bom, você vai lá, pega a matriz M simétrica geral ABCD, calcula os autovalores, né? Você sabe que vai ter 2, você mostra que o delta tem que ser positivo ou zero. No caso de 2 iguais, é um caso muito particular, porque a matriz já é diagonal. E no caso dos dois diferentes, a matriz dos autovalores, você calcula as direções invariantes associadas, né? Calcula os autovetores associados, escolhe autovetores unitários, né? Ou quaisquer autovetores, por exemplo, V e W. Mostra, no caso λ1 diferente de λ2, no caso igual, não precisa, porque todas as direções vão ser invariantes. Você mostra que o produto escalar desses autovetores associado a autovalores diferentes de matrizes simétricas é sempre zero, ou seja, o novo sistema de eixos x', y' vai ser sempre um sistema perpendicular. Toma vetores unitários agora, V1, V dividido por módulo de V, e W1, W1, W dividido por módulo de W, para que você possa ter a mesma escala e verifica a igualdade. Só faz a conta e verifica. Tá bom? Então, se a gente acha o eixo gerado por V1 e W1, né, se a gente chama de x', y', então a equação ax, no final das contas, ax quadrado mais bxy mais cy quadrado igual a d, onde então a matriz da forma quadrática é dada por a, b sobre 2, b sobre 2 ou c, ela fica λ1 x' ao quadrado mais λ2 y' ao quadrado igual a constante. Ou seja, os eixos x', y' são eixos de simetria. Então, isso vale para qualquer matriz simétrica. Ou seja, a gente tem a faca e o queijo na mão para desvendar equações quadráticas dessa forma que a gente está estudando. Né? A gente está estudando equações quadráticas dessa forma aí, ax quadrado mais by quadrado mais c y ao quadrado, está escrito errado lá, é cy quadrado igual a d. Não sei se eu consigo mudar isso aqui trabalhando aqui. Acho que sim. Igual a d. Agora eu tenho que só ajustar o tamanho disso aqui.
Então, equações dessa forma sempre tem pelo menos 2 eixos de simetria. Quando tem só 2, a gente já saem perpendiculares e a equação fica... Os coeficientes de x' ao quadrado e y' ao quadrado são os autovalores e o coeficiente de x' e y' dá 0. Ou seja, a gente achou os eixos de simetria como a gente queria.